E aí, vamos falar do Flaco Lopes. Flaco Lopes, cara, vou fazer um vídeo específico pra ele mesmo, porque ele é uma trajetória dentro do Palmeiras que é curiosa, né? O Flaco, ele tem, aliás, né, uma paciência muito grande. O Flaco, eu acredito que ele seja um projeto do Abel mesmo, porque o Flaco, ele acaba chegando em 2022 muito magrinho, muito cru ainda, né? O Flaco, ele é um cara que ele sempre foi visto com muito potencial na Argentina, mas, sinceramente, dentro da Argentina era óbvio que ele não ia vingar, porque o futebol hoje, o dinheiro é que manda, e o Palmeiras hoje tem muito mais qualidade de grana do que Boca, do que River, enfim, qualquer outro clube argentino. E em 2022 o Palmeiras ganha um leilão que foi feito pelo Flaco, ele jogava no Lanús, e o Palmeiras paga 10 milhões de dólares e consegue puxar o Flaco. Os valores estão em 7, mas se você pegar luvas e tudo mais, bateu 10 milhões de dólares, que foi o investimento feito pelo Palmeiras lá em 22. Ele chega bem magrinho assim, um jogador bem cru, mas a gente via que ele tinha qualidade. Ele estreia contra o Ceará lá em Fortaleza, metendo um gol de esquerda que ele sai na cara do gol. Ele tinha muitas dificuldades, assim, como jogador, ele não conseguia fazer a casquinha, a famosa casquinha, eu ficava maluco com ele, porque eu estava acostumado com o Daverson de 21, né? Então o Daverson era o craque da casquinha e o Flaco não conseguia fazer. O Flaco não conseguia segurar a bola lá na frente, ele não tinha corpo suficiente para fazer um pivô, segurar a bola, desafogar o time, né? Quando o time estava pressionado ali, é sempre bom ter um cara para segurar a bola. Ele não conseguia fazer esse pivô também. Ele era um cara que demorava muito para tomar decisão, então quando ele tinha a bola, ele se acabava segurando demais essa bola e aí acabava ou perdendo um passe, aquele momento de fazer o passe. Enfim, o Flaco, ele foi evoluindo durante a carreira dele no Palmeiras, mas por quê? Porque o Abel viu o potencial no Flaco. Essa é a verdade. Porque senão ele também seria um outro cara aí também que poderia ter acabando saindo aí, né? Porque não rendeu muito rápido. Hoje a gente tá na geração que não tem paciência para nada, né? Então o Flaco, ele foi um caso à parte. Ele foi ficando, foi treinando, foi se desenvolvendo e hoje ele é praticamente um jogador completo de nível Europa dentro do Palmeiras, de nível seleção da Argentina campeã do mundo, né? Então é incrível assim como o Palmeiras segurou o Flaco e realmente fez com que ele evoluísse dentro do clube e valorizasse o ativo que o Palmeiras gastou dentro dele, né? Dentro do jogador que hoje ele se tornou. Tem alguns exemplos também de passagens do Flaco que ele irritava o torcedor, por exemplo, em 2022, semifinal de Libertadores, ele perde um gol contra o Atlético Paranaense, um gol que se fizesse ali talvez mudasse a história do jogo, né? Ele também, em 2024, ele perde um gol contra o Botafogo no jogo de ida lá no Rio, que também não pode perder. Então o Flaco, ele foi passando por todas as etapas dentro do Palmeiras, né? Etapa de cornetagem, etapa de, o cara vai bem, e até hoje que ele é um cara incontestável tecnicamente e uma referência técnica dentro do clube, dentro do time. Então, por que o Flaco teve esse tempo? Porque realmente ele tinha potencial e valia a pena o investimento de manter o cara aqui e realmente fazer ele virar. Uma outra passagem que teve também, o Flaco, ele chegou a negociar com o River ali em 2024. E o Abel segurou, o Palmeiras segurou. Por quê? Porque sempre via nele aquele potencial do que ele está entregando hoje. Hoje o Flaco, ele é titular na seleção da Argentina, e a gente tem o Lautaro, tem o Julián Álvares ali concorrendo com ele, uma seleção que foi campeã do mundo, só para ver o nível que ele chegou. E eu acho que não vai dar para segurar ele depois da Copa, porque ele indo para a Copa, como deve ir, vai vir time europeu em cima dele, e se vier paulada assim, de fato, de grana, não tem como segurar. A gente sabe como o futebol funciona e eu acho que os substitutos já estão dentro da casa também. O Palmeiras já contratou os substitutos do Flaco nesse período aí. E eu queria fazer um paralelo do Flaco com alguns jogadores que a gente tem que não tiveram ao mesmo tempo. E por que será que não tiveram ao mesmo tempo? E eu vou explicar e eu concordo porque não tiveram ao mesmo tempo, tá? Em 2025 o Palmeiras é o ano das apostas, né? O Palmeiras faz um monte de aposta, contrata um jogador que na minha visão nem precisava ter sido contratado. E segue os exemplos, né? Então assim, você pega o Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno é um bom jogador, cara. Você vê que ele sabe jogar bola, ele chega em 24, pra falar a verdade, mas ele é um bom jogador, você vê que ele sabe jogar bola, mas ele joga de camisa 5, e camisa 5 é cargo de confiança, velho. Você não pode errar muito. O Aníbal, ele erra no Clássico contra o Corinthians, a gente sabe como isso pesa. O Aníbal, ele erra
contra o Grêmio. Ele vem no final da temporada passada, lembra que ele faz um pênalti besta lá? Então ele vem numa sequência de erros e ele vai se afundando assim de confiança, né? Ele tava numa confiança alta, daí ele vai errando, até que chega e fica insustentável. Ele tá no River hoje, ele tá errando no River também. Então o Aníbal ele joga numa posição que ele não pode errar muito. E ele errou. E aí você acaba ficando marcado, não tem como. Futebol é assim, futebol é cruel, cara. O esporte é cruel, né? E as outras duas que eu tenho pra falar também que o Palmeiras não insistiu, graças a Deus, e não era pra insistir. O Mikael, o zagueiro canhoto do Abel, né? Cara, não dá também. Eu não acho que ele seja um mau jogador, mas no Palmeiras ele não rendeu. Isso é claro, então tem que sair. E o Facundo Abel chegou até a falar na coletiva depois, o Abel é cheio dessas, né? Ele falou, não, porque perdemos o nosso melhor marcador. Mas, porra, o Facundo é ponta, Abel. Ponta precisa entregar mais qualidade técnica, precisa entregar mais jogada, gerar mais chances de gol, precisa participar mais. Não adianta só você ser um ponta que marca, pô. Então, assim, o Facundo foi outro também que foi negociado e corretamente, não ia sair mais nada dali, né? A gente sabe. Então, eu acho que isso é importante, a gente identificar potenciais nos jogadores e nós, torcedores, também ter um pouquinho mais de paciência com caras que têm potencial. E aí que eu bato na tecla do Felipe Anderson. O Felipe Anderson é um cara que já se provou na Europa, um cara muito bom, é um muito bom jogador, mas eu acho que ainda não vingou. Simplesmente não vingou. Então, dá um pouco mais de tempo para ele, eu acho que o Abel vai achar a função dele no time. E conforme o tempo vai passando, eu acho que ele vai também gerar bons frutos. Eu acredito ainda que o Felipe Anderson pode render pelo Palmeiras, cara. Falta posição, enfim, isso é um problema do Abel, né? Escalar toda essa cambada de craque aí. Mas é isso aí. Queria saber a opinião de vocês aí sobre o Flaco, sobre o Flaquito. E tamo junto. Valeu?